Gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, e os versículos 15 e 16, e vamos iniciar assim. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Eu falo para você, tal como João falou para o seu amigo Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então eu espero que você esteja bem, esteja com saúde, tenha tido um final de ano abençoado, um início de ano também abençoado, e vamos inclusive falar um pouco sobre isso. Então eu queria que você me acompanhasse da maneira que você puder e quiser, em Apocalipse capítulo 3, os versículos 15 e 16. Para que você saiba, estamos na igreja aqui só eu, os irmãos do louvor, que você pôde ver aqui na frente. Aliás, aproveito para agradecer, a eles a dedicação e o tempo de estar aqui servindo a igreja, e também os meninos ali no som, Marcelo e Eric. Muito obrigado pela disposição de vocês em servir a igreja. E você na sua casa está sendo abençoado por essa turma toda, assim como foi hoje pela manhã, com o nosso pastor Disseu e a equipe que estava aqui para ministrar durante o tempo da escola dominical. Muito bem. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16 diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o texto que, em uma das cartas registradas pelo apóstolo João, em Apocalipse, que o próprio Jesus lhe entregou a respeito de algumas igrejas, e essa aqui, especificamente, foi direcionada à igreja de Laodiceia. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e queremos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este primeiro dia de cultos aqui, nesse ano de 2021 que estamos iniciando. Ainda que não estejamos aqui presencialmente, todos reunidos como de costume, como sempre gostamos de estar, mas de maneira online nós estamos juntos para cultuarmos ao Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor tem recebido aquilo que cada um dos nossos irmãos tem cultuado e tem apresentado a Ti em suas casas. Muito obrigado, Senhor, por essa equipe que tem se dedicado a estar neste lugar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e nós temos podido experimentar a sua bondade nas nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, e que o Senhor venha falar conosco hoje, assim como tem falado todas as vezes, Pai, todas as vezes. E nós queremos sair deste período melhores do que nós entramos nele, crescidos, acrescentados, mais parecidos contigo, como é sempre o nosso propósito, para cumprirmos aquilo que diz na Tua palavra. Muito obrigado, e que o Senhor venha tratar conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Esse texto fala a respeito de uma posição. Esse texto diz a respeito dessa igreja: você está numa posição, você está numa atitude de mornidão. Mas eu gostaria que você não fosse que você não fosse morno. Eu gostaria que você fosse frio. É melhor ser frio, é melhor ter uma atitude de frio do que de morno. Ou eu gostaria que você fosse quente. É isso que o texto diz, e ele está falando a respeito de uma atitude que se esperava desta igreja. Obviamente que há um contexto para isso, mas nós vamos fazer uma aplicação aqui para falarmos a respeito desta questão
da atitude. Inclusive, esse é o tema para nós comentarmos esta noite, a atitude que se espera de nós neste novo ano que entra. Nós podemos ter várias atitudes, podemos ter atitudes diversas em relação a todas as áreas de nossas vidas. E Jesus falou a respeito disso quando estava aqui na terra e também posteriormente, aqui você pode ver quando ele escreveu essas cartas às igrejas do Apocalipse, embora Jesus já não estivesse mais aqui fisicamente, mas foi ele mesmo que revelou essas palavras ao apóstolo João. Eu gostaria de comentar algo que ele disse enquanto ele estava aqui, em Lucas, e no capítulo 17 de Lucas, versículos de 7 a 10, Jesus está falando a respeito de atitude. E ele diz assim: e qual de vós terá um servo a lavrar e outro, ou um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe digas antes: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu, porque essa pessoa é um servo. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? E aí o próprio Jesus responde: creio que não. E no versículo 10 ele diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Jesus está nos dizendo então que quando nós fazemos apenas aquilo que está no nosso escopo de atuação, apenas aquilo que nos foi orientado, apenas aquilo que é a nossa obrigação fazer, nós somos simplesmente inúteis. E a maioria de nós, talvez, ainda não tenha entendido que as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas são reflexo diretamente de nossas atitudes. Nós temos uma mania, como filhos de Deus ou não, em queremos terceirizar os resultados das coisas que acontecem conosco. Puxa vida, Deus não me ama, Deus não está tratando de maneira justa comigo. Puxa vida, tenho feito tanto, tenho dado tanto, mas de acordo com a nossa ótica. O que vale não é aquilo que nós vemos, mas o que vale é aquilo que de fato nós fazemos e o que vale é aquilo que de fato nós somos dentro do nosso coração. Eu gostaria de dar um exemplo para melhorar um pouco e deixar bem claro isso que nós estamos querendo compartilhar aqui hoje. Ontem, nós resolvemos como família limpar, apesar de ser um tempo normalmente a gente usa para descansar e para passear e tal, mas dada a situação em que nós vivemos, não tem como a gente sair muito de casa, não tem como estarmos próximo de muita gente, então nós resolvemos limpar uma casa, um lugar nosso, para estar preparado, porque estava meio bagunçado lá, tivemos obras e tal, e resolvemos então limpar aquilo, é um porão, alguma coisa assim, para podermos preparar para o ano de 2021. E aí, como estávamos apenas nós mesmos, eu, a Nádia, o Heitor e mais a minha cunhada, era pouca mão de obra. Então, eu convidei um rapaz, um irmão nosso, aqui da igreja, para estar conosco, participando lá e vendendo a sua mão de obra. Então, perguntei a ele se ele estaria disponível, ele disse que sim, e nós fomos então, passamos o dia ali juntos, e eu acertei com ele um valor, para ao final do dia, obviamente, haver uma remuneração, porque quem trabalha de graça é relógio, né? Então, quando nós pedimos ajuda a alguém, pedimos uma mão de obra a alguém, nós temos que pagar por isso, e é importante também termos consciência. Então, eu acertei com ele um valor, falei, ao final do dia de hoje, você vai receber X aqui pela nossa ajuda, e ele falou, tá ótimo, é mais ou menos o que ele costuma receber mesmo quando faz esse tipo de trabalho, embora essa não seja a sua atividade
profissional. E aí nós fomos lá então, ficamos o dia todo, mas durante o dia eu fui percebendo a atitude dele. E não só eu, mas todos que estavam ali junto comigo. Em nenhum momento ele trabalhou menos do que nós. Em nenhum momento ele se escorou, fingiu de cansado, e eu posso dizer isso porque já trabalho com gente da igreja e fora da igreja há bastante tempo, e é interessante quando você está com pessoas numa frente de trabalho, seja ela braçal ou não, é muito comum que as pessoas tenham a tendência de em algum momento se escorar e dar aquela de cansado. Tem alguns irmãos que já chegam na obra cansados, né? Mas não tem sido esse o caso. E diferente disso, não foi assim com o rapaz. Ele se mostrou alguém fora da curva, realmente proativo. Em tudo que a gente precisava, ele já estava um passo à frente. Ele fez força, carregou, fez o que tinha que fazer, deu sugestões. Então, realmente, alguém que fez além do que eu havia proposto. Sabe, irmãos, não era a obrigação dele e é bem provável que ele nem imaginasse que eu estaria observando isso. Ao final do dia, e quando nós fomos acertar, uma parte do trabalho ainda ficou para a semana, e eu pedi a ele se ele teria algum dia disponível, ele disse que sim, então eu já ajustei com ele esse próximo dia também, e eu, de livre e espontânea vontade, resolvi ajustar com ele 40% a mais daquilo que eu havia proposto antes do trabalho realizado. Então, simplesmente, não por causa da minha bondade, não porque está sobrando, não porque eu quis ali ter uma atitude de qualquer outra natureza, mas simplesmente porque eu entendi que eu deveria honrar a atitude dele, e não a minha atitude em relação a ele, mas sim a atitude dele em relação a nós. A Bíblia diz que tudo o que você for colocar a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Efésios diz que quando nós vamos fazer algo para os nossos senhores, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Nós estávamos ali trabalhando com ele por um dia, e ele tinha a obrigação de fazer exatamente aquilo para o que ele foi pedido para fazer. E em nenhum momento ele fez a menos, pelo contrário, ele fez além de sua obrigação. E, olhando aquela situação, eu entendi que seria justo não apenas pagar aquilo que ajustamos para o dia, mas incrementar com 40% e já colocar 40% também no segundo dia em que ele vai ali trabalhar para contribuir com esta nossa causa. Por que eu estou te dando esse exemplo? Exatamente porque é isso que Jesus está falando aqui. Na maioria das vezes, nós temos atitudes e imaginamos que, puxa vida, se eu estou fazendo aquilo que foi pedido, se eu estou fazendo aquilo que estava na lista, se eu estou fazendo aquilo com o que eu me comprometi, já está ótimo. Mas a Bíblia diz que não está ótimo. A Bíblia diz que eu e você ganhamos o título de servo inútil, quando nós fazemos apenas aquilo que estava proposto a nós. Mesmo que nós, como bons funcionários que somos, nos propomos a fazer exatamente aquilo. Mas é bíblico que nós façamos sempre um pouco a mais. E eu estou falando, irmãos, aqui de todas as áreas. O exemplo que eu citei dessa situação que nós vivemos ontem é a respeito de um trabalho e diz respeito a uma questão de atitude e o seu reflexo financeiro. Mas eu estou aqui nesta noite propondo abordarmos para a nossa vida e para este ano que entra todas as áreas em que nós vivemos, tudo que nos é peculiar. Por exemplo, nós que somos casados, entramos em 2021 com o objetivo de sermos ou executarmos os nossos papéis dentro da casa. No meu caso, como marido, no caso da Nádia, como esposa, nos nossos dois casos, como pais, no caso do Heitor, como filho, e assim sucessivamente. Nós, em relação à igreja,
como servos, como irmãos, como amigos. Eu, em relação ao meu trabalho, como funcionário. E assim, cada um de nós tem uma situação. Todos nós, em relação a Deus, como filhos, como servos que somos. Sabe, todos os dias, para qualquer coisa que nós tenhamos que acordar e pensar o que vamos fazer, nós precisamos entender que nós temos duas opções. Ou nós vamos fazer exatamente aquilo que se espera de nós, ou nós vamos fazer a mais. E eu vou lhe falar, quando você e eu acordamos pensando em fazer exatamente aquilo que se espera de nós, a Bíblia diz que nós estamos sendo nada mais e nada menos do que inúteis. Lá em Apocalipse, Jesus falou que nós temos uma atitude de morno, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que as pessoas esperam. E o próprio Jesus falou, você pode ser quente ou você pode ser frio, mas porque você está escolhendo ser morno, eu vou lhe vomitar da minha boca. E quando nós entendemos e lemos o contexto todo do texto de Apocalipse, ele diz, o pior ainda de você ser uma pessoa ou uma igreja morna, é que você acha que é rico, você acha que você está fazendo demais, você acha que você já chegou naquilo que você deveria chegar. Tanto é que o texto diz que a atitude desta igreja é, rico sou e de nada tenho falta. Mas o próprio Jesus lhe responde dizendo, mas não sabe que você é um desgraçado, um pobre, um cego e nu. Então, o pior não é termos as atitudes erradas, mas o pior é não reconhecermos e não olharmos e não entendermos ou não querermos entender que as nossas atitudes não são as melhores atitudes. Nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que para que o resultado mude, as nossas atitudes precisarão ser diferentes. Se nós estamos cansados de resultados mais ou menos, então nós precisamos deixar de sermos mais ou menos. Se nós estamos cansados de ter uma vida com Deus mais ou menos, então nós é que precisamos deixar de ter uma atitude para com Deus mais ou menos. Se nós estamos cansados de ter uma vida dentro de casa, na nossa relação matrimonial ou na nossa relação com os nossos filhos, mais ou menos, então nós precisamos passar a ter atitudes que não são atitudes mais ou menos. Porque eu não posso esperar resultados melhores se as minhas atitudes não melhoram. Eu não posso esperar resultados surpreendentes se as minhas atitudes são sempre as mesmas, tendendo sempre ao pior. E é do ser humano não querer sair de sua zona de conforto e querer terceirizar responsabilidades. A culpa não é minha, a culpa é do Samuelzinho. A culpa não é minha, a culpa é do Caio. Sempre nós queremos dar a culpa a alguém. Sempre nós queremos terceirizar as responsabilidades. O culto hoje não foi bom, mas não foi por falta de preparo meu, não. Foi o pessoal do louvor que fez. Não. Cada um de nós precisa ter a sua atitude e responsabilidade sobre ela. Nós estávamos falando com o Heitor hoje sobre isso. Nós não podemos desmerecer ou julgar as escolhas das pessoas, mas as pessoas precisam passar a assumir a responsabilidade pelo resultado de suas escolhas. Você pode usar o uso e costume que você quiser, você pode fazer com o seu corpo aquilo que você quiser, é fato. Você pode fazer com a sua vida aquilo que você quiser e ainda pode, de maneira até arrogante, na minha opinião, dizer ninguém tem nada a ver com isso, né? Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Você pode, você é livre, realmente. Mas você também e eu, ao fazermos isso, temos que ter consciência de que a responsabilidade, os resultados dessas nossas atitudes, nós teremos que assumir. Não adianta nós termos uma atitude medíocre,
Medíocre significa mediana, uma atitude comum, uma atitude morna, e acharmos que os resultados serão maravilhosos. Sabe, irmão, se eu tenho sido um marido médio, eu não posso exigir da minha casa nada mais do que mediocridade. Se eu tenho sido aqui na igreja um irmão, um amigo, um servo médio, eu não posso exigir da igreja nada mais do que mediocridade, porque é o que eu tenho dado aqui neste lugar. Se eu não tenho sido nada mais do que um funcionário médio, eu não posso exigir da minha empresa, da empresa pela qual eu trabalho, nada melhor do que mediocridade, porque eu tenho sido medíocre. Eu tenho sido morno enquanto funcionário, seja lá qual for a minha atribuição. E a Bíblia diz que nós precisamos entender quem nós somos. É óbvio que nós sabemos o resultado da igreja se ela for fria, mas pelo menos ela assume a sua identidade. E nós sabemos também o resultado da igreja ou das pessoas se ela estiver numa situação de quente, mas ele diz que as pessoas têm estado em uma situação de mornidão, achando que estão sendo demais, achando que estão sendo servos úteis ou servos úteis. O problema não é nós sermos, o problema é nós acharmos aquilo que somos. Nós precisamos ter a consciência exata de quem nós somos e da situação que nós estamos. E teve um tempo que eu passei lá com o pastor Ricardo Costa, lá na casa de recuperação, e uma das coisas que eu aprendi com ele ali, naquela experiência que tive com aqueles rapazes que eram dependentes químicos, estavam ali para um tratamento, é que ninguém que não reconhece que tem um problema, que tem um vício, que tem uma dificuldade, consegue se livrar dela. O primeiro passo para nós melhorarmos em qualquer circunstância, e ali naquela circunstância estávamos lidando com pessoas, e o pastor Ricardo ainda lida, né, e ainda tem esse projeto, esse trabalho maravilhoso, mas quando ele encontra pessoas ali, ele já sabe exatamente qual vai ser o resultado, ele tem uma boa noção exatamente de qual será o resultado daquela pessoa, somente pela sua atitude no início. Se a pessoa, com poucos dias, já conta vantagem e começa a dizer que não, está tudo bem, já estou melhor, estou ótimo, não vou mais ter problema, ele já logo enxerga que aquele será um dos problemáticos. Mas, ao contrário, aquele que tem uma posição e uma atitude de humildade em compreender, olha, eu estou aqui porque realmente eu tenho uma dificuldade, realmente eu tenho um problema, realmente eu preciso de ajuda. E sabe, irmãos, nós estamos na igreja há 10, há 20, há 30, há 40 anos, alguns mais de 40 anos. Alguns há um ano. Não importa o tempo que você está aqui. Não importa o tempo que nós estamos aqui, porque eu estou falando isso para todos nós, inclusive para mim. Mas o fato é, enquanto nós não reconhecermos as áreas de nossas vidas em que nós temos dificuldades, em que nós estamos tendendo a uma falência. Eu não sei se você já pegou na mão um atestado de óbito, mas há uma causa de morte que se chama falência múltipla dos órgãos. É quando alguns órgãos do corpo daquela pessoa, daquele indivíduo, eles chegam à falência. O que significa isso? Eles param, eles simplesmente não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais reagir, sabe? Existem áreas de nossas vidas que nós precisamos reconhecer que estão falidas. Existem áreas de nossas vidas que estão andando para trás.
E o que adianta em uma área da minha vida eu estar avançando maravilhosamente bem, mas em outra área eu estar ficando para trás? Outro dia nós estávamos compartilhando, já falamos sobre isso aqui no Parque América, já falamos e falamos recentemente lá na Vila Rubi, que deve haver um equilíbrio, por exemplo, entre frutos e dom, ou fruto e os dons. O que adianta nós sermos pessoas que temos todos os dons, mas o nosso caráter é débil, o nosso caráter é falho. Nós temos dificuldade em cumprir a nossa palavra, por exemplo, em honrar as nossas promessas, honrar os nossos compromissos. O que adianta nós sermos desequilibrados pelo outro lado, sermos pessoas de um caráter maravilhoso, mas também não entendermos aquilo que Deus tem para nós em relação aos dons? Estamos também em desequilíbrio. Nós precisamos buscar o equilíbrio em todas as áreas. O que adianta eu ser aqui um ótimo ministro e fazer até bem aquilo que me é proposto para fazer aqui na igreja, mas se dentro de casa eu sou um péssimo marido, abusivo, mal, não cumpro as minhas obrigações, não faço aquilo que está no meu escopo de marido, ou não faço nada a mais como marido para... Na igreja nós somos aqueles irmãos maravilhosos, se precisar carregar banco aqui na igreja, nossa, nós chegamos cedo, saímos tarde, se precisar até lavar o banheiro a gente lava, se precisar ajudar o Marcelo aqui a gente vem, a gente faz tudo, você fica na porta, prega, ajuda no louvor, tem alguns irmãos que fazem de tudo. Só que aí quando nós chegamos em casa, irmãos, nós temos dificuldade de lavar um prato em casa, porque nós achamos que isso não é a nossa obrigação. Aqui na igreja nós somos dispostos a fazer tudo. Para o reino de Deus nós somos dispostos a amar todas as pessoas, mas em casa nós temos dificuldade de amar os nossos filhos. Na igreja parece que o eu te amo ficou banalizado. A gente fala eu te amo para todo mundo. Eu te amo. Deus abençoe. Glória a Deus. Você é uma bênção. Vai lá. E somos inclusive motivadores. Você é maravilhoso. E todo dia você põe uma atualização otimista no seu status do WhatsApp, no seu Instagram. E você é demais, maravilhoso, com todo mundo da igreja. Em casa, você não consegue dar uma palavra de incentivo à sua família. O que adianta estarmos bem numa área, sermos aquele irmão maravilhoso acima da média na igreja e sermos um péssimo familiar dentro de casa? Abaixo da média. Nós precisamos começar a melhorar as nossas atitudes para podermos colocar a nossa vida em equilíbrio. É claro e é óbvio que é exatamente por isso que nós estamos dentro de uma igreja, para crescermos. Se todos nós já estivéssemos perfeitos, não precisaríamos estar aqui. Jesus falou, eu vim para os doentes e não para os sãos, não para os curados. Então, é exatamente o motivo da igreja. A igreja serve para crescimento nosso, crescimento do corpo. E a Bíblia diz, até que todos nós cheguemos a uma estatura e a uma maturidade. Mas sabe, irmãos, já é tempo de nós, de maneira individual, começarmos a ter atitudes para que nós avancemos. Eu preciso não ficar 100% na dependência do pastor Disseu e da irmã Ruth. Eu preciso caminhar, avançar e ter a minha própria força, sem precisar ficar tomando sempre uma puxada deles, sempre uma chamada deles, sabe? Como crianças irresponsáveis. Nós precisamos melhorar. Você me perdoe se você estiver nessa situação e talvez você possa até ficar ofendido comigo, mas teve uma vez que um jovem aqui da igreja, ele falou para mim, ele falou assim, eu preciso que você me ajude, pai dele, né? Preciso que você me ajude a arrumar um trabalho. Na verdade, o pai dele falou, preciso que você ajude meu filho a arrumar um trabalho. Eu falei, tá bom, mas eu quero conversar com ele junto com você. E aí nós fomos conversar, tomar um café para falar desse assunto, e ele trabalha numa área parecida com a minha, mesmo tipo de indústria.
E eu falei para ele, falei, irmão, eu te ajudo sim, vou te indicar. Só que eu preciso que você mude a sua atitude. Porque desde que você começou a trabalhar nessa área, eu já te indiquei em 2 ou 3 empresas e você entrou, você não conseguiu até hoje tirar umas férias. Sabe, irmãos, o que significa não conseguir tirar férias? Porque ele não consegue completar 1 ano em nenhuma empresa. Sabe por quê? Porque antes de completar 1 ano, ou ele sai, ou ele pede as contas, ou ele é mandado embora. Na maioria das vezes, mandado embora. E o pior, quando sai ainda, alguns têm a capacidade e a competência, faz um trabalho mal feito e ainda quando sai, processa a empresa. Não é esse o nosso tema aqui. Mas sabe, eu falei com esse rapaz, falei, olha, eu te ajudo sim, mas eu preciso que você tenha uma atitude diferente. Por quê? Porque não são as empresas que estão erradas, é você que está errado. Você já tem quase 15 anos de trabalho, de carteira assinada, e você não conseguiu fazer 1 ano em nenhuma empresa. Você acha que isso está normal? Não está normal. Irmãos, isso se estende a todas as áreas, tudo. Há pessoas que são diaristas na casa de outras pessoas, fazendo o trabalho de faxina, e não há demérito nenhum nisso. E existem diaristas que ao final do dia você tem vontade de pagar para ela aquilo que foi ajustado e dá vontade até de presenteá-la com algo a mais. Mas há diaristas que dá vontade de você não pagar nem o que foi ajustado com ela. Há pessoas nas padarias, nas lojas, nos supermercados pelos quais nós passamos, em que, ao terminar ali como cliente que somos, o atendimento que está sendo prestado a nós temos vontade de até agradecer a pessoa, a falar, puxa, muito obrigado pelo seu atendimento, muito obrigado pela sua presteza. Mas há pessoas de dar vontade de você falar, olha, eu tenho vontade de não comprar mais aqui só por sua causa, de tão ruim que você é, de um atendimento tão mal prestado de sua parte. Irmãos, e você acha que isso não está acontecendo com pessoas que são crentes? Pelo contrário, pior ainda, né? Não pelo contrário, mas pior, pessoas aqui da nossa igreja. Pessoas em que as atitudes delas são ruins em tudo. Nada está dando certo, nada está sendo bem sucedido. A Bíblia diz que nós devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, dando fruto na estação própria. As coisas que nós fazemos prosperando, dando certo. Nós temos falado disso aqui há bastante tempo e eu pego muito nessa bandeira e dizendo e profetizando, nós somos uma igreja próspera, mas enquanto igreja eu creio realmente nisso, mas eu creio que individualmente as pessoas aqui neste lugar precisam começar a prosperar também. Mas para isso acontecer, você precisa mudar de atitude, e eu também. Ninguém quer, nenhuma esposa, e eu falo só por achômetro, porque eu não sou esposa, eu sou marido. Então, com base naquilo que eu conheço de minha esposa, eu posso chegar à seguinte conclusão: nenhuma esposa se agrada em ter um marido mais ou menos. Nenhuma esposa se agrada em ter um marido médio. Um marido que só faz aquilo que lhe é obrigado. E, normalmente, uma pessoa que só faz aquilo que é sua obrigação, é muito comum que, com o passar do tempo, ela deixe de fazer, inclusive, as suas obrigações. Nenhum marido quer estar casado com uma esposa que é média, que é mais ou menos, que só faz aquilo que é sua obrigação. Bom, está feito, a sua janta está lá. Você se vira. Ninguém gosta de ser tratado assim. E eu não estou falando de uma atitude pontual, estou falando de um estilo de vida. Eu não estou falando de riqueza, estou falando de capricho. Estou falando de fazer as coisas que
Deus nos proporcionou a fazermos da melhor maneira que podemos fazer. Sabe, nós passamos por um período agora, e eu digo que passamos porque eu creio, em nome de Jesus, que nós já estamos saindo desse período. Eu creio realmente que esse ano será um ano diferente. Eu creio que em 2021 as coisas voltarão muito em breve ao normal. E nós estaremos com a nossa vida 100% normalizada, mas nós tivemos um período em que nós podemos usar para refletir demais em como tem sido o nosso estilo de vida. Nós precisamos refletir demais em como tem sido a nossa conduta em todas as áreas. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade que Deus está nos dando. Irmãos, quanta gente morreu e não tem mais tempo. Quanta gente já não tem mais condições de ser ou executar qualquer coisa, porque morreu, a sua vida acabou. Mas Deus nos preservou e nós estamos aqui como indivíduos, como família. Se você está me assistindo, aí você fala assim, não, mas na minha casa eu perdi alguém. Eu não estou falando com quem foi perdido. Eu estou falando com quem está aqui. Se você está me assistindo, se você está me ouvindo hoje, em tempo real, aí de onde quer que seja que você está, é porque Deus lhe preservou. É porque Deus preservou a sua saúde até aqui. Então, o que nós vamos fazer com essa dádiva? O que nós vamos fazer com este presente que nós temos recebido de entrar em mais um ano? Porque você poderia ter morrido e eu também. Você poderia ter pego essa doença em um nível forte, em um grau mais alto e não ter sobrevivido, e eu também, como alguns amigos nossos, como alguns irmãos nossos. E é uma pena, nós ficamos entristecidos por isso. Somos, tanto no individual como igreja, nos condoemos com essas pessoas, com as famílias que perderam, mas nós estamos aqui. E o que nós vamos fazer? O que você e eu vamos fazer? Vamos continuar desperdiçando esse dom da vida que Deus nos deu? Ou vamos, de fato, fazer valer a pena o tempo que nós estamos aqui? Fazer valer a pena com nossas atitudes em todas as áreas? Sermos, de fato, filhos de Deus melhores? Sermos realmente servos melhores? Sabe, irmãos, é muito triste e eu acho que seria muito terrível para todos nós se ao final da nossa jornada nós ganhássemos um título de servo inútil. Nenhum de nós, eu tenho certeza, se sentiria bem ao chegarmos lá diante de Deus e recebermos um título de servo inútil. Mas todos nós gostaríamos de ser aqueles que recebessem ou que recebam, aquela fala, bom está, servo bom e fiel. Quem de nós não espera por isso? Mas eu lhe afirmo algo com bastante clareza, observando as Escrituras. Não depende de Deus para que nós alcancemos esse título de servo bom e fiel. Não depende dos outros, depende só de nós. Não depende da sua esposa, você que é marido. Não depende do seu marido, você que é esposa. Não depende dos seus filhos, você que é pai e mãe. Não depende dos seus pais, você que é filho ou filha. Não depende do governo, você e eu que estamos sujeitos às leis. Não depende do seu patrão, você que é funcionário. Não depende dos seus funcionários, você que é patrão. Não depende do pastor, a todos nós que somos parte da igreja. Não depende de Deus, depende exclusivamente de nós. Jesus estava falando aqui, nesse texto, a respeito de uma atitude individual. E lá em Apocalipse nós vemos o texto dizendo, o problema é que você ainda acha que você é demais. O problema é que você ainda acha que você é maravilhoso. Então, eu quero lhe dar um conselho para este início de ano. Reconheça
Olhe para dentro de você e reconheça as áreas em que você tem sido médio, que você tem sido morno, que você tem sido inútil. Ah, mas eu não sou inútil, eu faço tudo direitinho, tudo aquilo que está no livro, tudo que está escrito para eu fazer, eu faço. Não, irmãos, se você tem sido só, se a Bíblia diz isso, se eu e você fazemos só o que está escritinho, nós temos sido inúteis. Então, você tem uma chance. Olha, hoje é dia 3 de janeiro de 2021. Você não tem nenhuma desculpa para falar que não tem tempo. Você não tem nenhuma desculpa para falar que está em cima da hora. Não, irmãos, hoje é dia 3. Esse ano ainda não teve nenhum dia útil. Começou sexta-feira, dia 1º, feriado. Sábado, ontem, final de semana. Hoje, domingo. Amanhã é o primeiro dia útil do ano. Dia 4 de janeiro. Você tem tempo. Se você ainda não fez, pelo amor de Deus, planeje a sua vida. Não seja imprudente. Não ache que fazendo o mais do mesmo vai te trazer algum resultado melhor. Ah, nada dá certo para mim. Claro, mas o que você tem feito para que as coisas deem certo para você? Ah, na igreja ninguém me vê. E o que você tem feito para ser visto? Não que façamos alguma coisa aqui para sermos vistos, mas fazemos porque somos servos. E como que alguém vai encontrar em você um bom servo se você reclama de tudo? Você chega aqui, você não tem coragem de abençoar o irmão que limpou o banco. Pelo contrário, você reclama, fala, ó, banco duro. Você reclama de tudo. Você não tem uma atitude boa. Então, planeje ser alguém melhor. Às vezes nós falamos a respeito de plano e as pessoas querem planejar. Não, então eu quero começar aqui, olha, esse ano eu planejo para mim 5 ministérios, esse ano eu planejo para mim um salário novo, 5 vezes mais do que o último que eu ganhei. Esse ano eu planejo para mim, olha, só alegria na minha casa, todo mundo fique bonito, todo mundo fique maravilhoso. Não, irmãos, esse ano você tem que planejar para você e eu para mim, nós termos atitudes para mudar a nossa vida. Nas mínimas coisas, sabe, se tem uma goteira na tua casa, não se conforme com isso. Não se conforme em todos os dias colocar uma bacia ou um balde. Começou a chover, esses dias eu assisti um filme e achei muito interessante. E na casa de uma família, era uma mãe com 3 filhos, e de repente eles estavam em casa, reunidos com uma pessoa de fora, e aí fez aquele barulho de chuva, e quando começou a realmente apontar que ia chover, as crianças já levantaram da mesa, cada um pegou uma panelinha, e a mãe pegou uma bacia maior, e eles foram para os lugares exatos colocar a panelinha, porque eles já sabiam que ali gotejava. Nós estamos dessa maneira também. É uma realidade bem ruim, sabe? Eu não estou falando você que está numa situação onde você precisa de uma ajuda extra, mas eu estou falando de pessoas que você tem lá a sua casa e tem uma goteira na sua casa que já faz 20 anos que está gotejando, e é muito mais fácil quando tiver sol você subir no telhado e corrigir aquilo, chamar alguém, pedir ajuda, mas não, você arrumou até um balde especial para deixar lá, pegando aquela goteira. Você já sabe até o tamanho do balde pela intensidade da chuva. Isso demonstra, irmãos, que nós não estamos querendo melhorar. Nós estamos sempre correndo atrás de resolver as circunstâncias e não estamos querendo tratar a causa. E a causa é o nosso caráter. A causa está dentro de nós. Porque se na minha casa eu não tenho coragem de corrigir uma goteira, como é que eu vou aqui na igreja me interessar pela vida dos outros? Se eu não consigo me preocupar com a vida das pessoas que dormem comigo? Como é que Deus vai acreditar em mim que eu me importo com os meus irmãos aqui da igreja, que eu nem convivo com eles durante a semana, eu vejo eles uma vez por semana, quando muito?
Como que as pessoas vão poder acreditar em mim, na sinceridade das minhas ações aqui na igreja, se eu não consigo me preocupar em melhorar a vida daqueles que acordam e dormem comigo todos os dias? Olha para o teu carro. Tem pessoas que pensam assim, eu não lavo meu carro porque meu carro é tão velho que nem merece água. Irmão, que péssima atitude. Se você não abençoa o seu carro, mesmo ele sendo lá um carrinho simples, se você não pega com os teus filhos e fala, vamos lavar o carro aqui, vamos abençoar esse carro que o papai tem, ou que a mamãe tem, porque é isso que Deus tem dado para nós, e no momento que nós estamos aqui lavando o carro juntos, nós já vamos orando e agradecendo a Deus, já crendo num carro melhor. Mas não, se você só tem uma atitude, isso é velho mesmo, deixa de lá. Sabe o que os seus filhos veem? Eles falam assim, bom, então quer dizer que o dia que eu ficar velho, vai me jogar de lado também. Nós precisamos ter uma atitude diferente. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos. E aí, para encerrar, nós colocamos a culpa de novo em Deus. Mas Deus não está preocupado com essas coisas. E eu lhe confronto, dizendo que Deus está muito preocupado com essas coisas, porque Deus é um Deus de excelência. Deus nunca teve atitudes medíocres, nunca. Você pode ler a Bíblia todinha, e eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. Quando Deus foi criar o mundo, lá em Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas, era um caos, era uma situação realmente ruim. E nenhum de nós, há várias teorias a respeito do motivo desse caos, se era porque Satanás foi expulso e ele transformou a terra num caos, mas a Bíblia não diz isso, são só conjecturações que os homens fazem. Mas a Bíblia diz que havia um caos, havia uma situação ali de escuridão, trevas, e trevas é diferente de luz, trevas não é uma situação boa. E a Bíblia diz que quando Deus, então, começou a planejar, tudo foi ficando maravilhoso, porque a Bíblia diz que de Deus só saem coisas perfeitas. E a cada dia bíblico, onde Deus criava algumas coisas, ao final do seu dia ele dizia, e viu Deus que aquilo era bom. Você acha que Deus mente? Deus não mente. A Bíblia não mente. A própria Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então Deus não mente. E a Bíblia diz que todos os dias, quando finalizava, Deus falava, e viu, ou o texto diz, e viu Deus que aquilo que foi feito era bom. Tudo planejado, nada bagunçado, tudo. Águas separadas, aquilo que era sal, daquilo que era doce, terra, luz, nada bagunçado, os animais, tudo na sua ordem, todas as coisas em ordem. Não criou primeiro o homem, para depois criar onde o homem pisaria. Pelo contrário, Deus pensou em tudo. Então, Deus foi super detalhista e caprichoso e fez tudo com excelência. Você pode até querer reclamar de alguma coisa. Nós podemos até reclamar das coisas que os homens fazem. Mas, irmãos, é muito difícil algum de nós reclamar ou achar algo imperfeito na criação de Deus. Desde as coisas maravilhosas da natureza que nós vemos até no nosso corpo. Pense em um corpo que todas as coisas crescem conjuntamente, desde um bebê no ventre de sua mãe até chegar na sua fase adulta, onde você e eu estamos completamente desenvolvidos. As coisas crescem proporcionalmente, todas corretas, funcionam maravilhosamente bem. Irmãos, quem poderia fazer isso? Deus, porque Deus é um Deus de excelência. Aí você fala assim, mas Deus não se preocupou com isso quando Ele deu ordem, Ele só se preocupou quando Ele fez. Novamente, se você pensar assim, você estaria errado. Eu vou lhe dar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, lá quando nós lemos o livro de
Deuteronômio, ali das crônicas, quando começa lá em Êxodo, né, quando Deus começa a dar as ordens, primeiramente a Moisés e depois aos sacerdotes, de todas as coisas que eles deviam construir, Levítico, esse período ali do Pentateuco detalha muito esse tipo de detalhe e a excelência das coisas de Deus. Tudo que Deus foi ordenando para que fosse feito tinha um motivo específico, até a roupa dos sacerdotes. Se nós analisarmos os textos, há uma especificação para a barra da orla do sacerdote. Há uma especificação para tudo, como entra, como sai, como se veste, como são as cores, qual o tamanho dos vitrais, por que as portas têm que ser daquele tamanho, tudo. Deus é detalhista e pensa em tudo. E por que nós, que somos filhos, aí você pode pensar, mas acontece que por causa do pecado, eu não sou mais a imagem, você não era, mas a partir do momento que você aceitou, creu no seu coração, confessou na sua boca, a Bíblia diz que você passa novamente a ter o seu espírito recriado e você se torna filho. Você é a imagem do seu pai e eu também. Por que nós não temos tanta excelência nas coisas que nós vamos fazer? Porque nós achamos, que bobeira, né? Essas coisas da igreja a gente pode fazer de qualquer jeito. Essas coisas da minha família pode fazer de qualquer jeito. Não, irmãos. Nada na sua vida pode ser feito de qualquer jeito. Nada na sua casa pode ser feito de qualquer jeito. Nada neste lugar pode ser feito de qualquer jeito. Nada no seu trabalho pode ser feito de qualquer jeito. Nada. Você precisa fazer tudo com excelência. Mas que exagero. Vamos para o último exemplo. Quando Deus foi ordenando a Salomão como ele queria o templo. Leia a história. A Bíblia diz que Deus colocou detalhe em todas as coisas, tudo, até no material. Salomão não escolheu os materiais, não. Quem determinou os materiais foi o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um engenheiro, é um arquiteto, é tudo que você e eu achar. Deus, olha, é um médico. Deus, irmãos, antes que o mundo ou que o homem inventasse tudo, Deus já havia pensado em tudo. As pessoas estão achando que são demais, as pessoas estão achando que sabem muito, as pessoas estão achando hoje em dia, aí a Bíblia diz isso, que a ciência se multiplicaria, mas tudo já estava projetado por Deus. Nós estamos hoje lutando, o mundo luta, as pessoas lutam, as pessoas estudam anos e anos para entender o corpo humano que foi Deus quem criou. Então, é óbvio que Deus sabe mais do que todos os intelectuais. Agora, nós que somos filhos, nós que somos servos, nos acostumamos com as coisas de qualquer jeito. Nos acostumamos com as coisas sempre da mesma maneira, achando que, sabe aquela coisa, vamos continuar como está para ver como é que fica. Não, irmãos, nós não podemos mais entrar mais um ano pensando assim. Você não pode aceitar entrar mais um ano com um casamento mais ou menos. Sabe aquela pessoa que, e aí, como é que está? Mais ou menos. E aí, como é que está no seu trabalho? Mais ou menos, sempre num tom de reclamação. Não, irmão. Então faça com que não seja mais ou menos. Se o meu trabalho está sendo mais ou menos, a culpa é minha. E o meu chefe vai demitir, sou eu. Porque o meu trabalho tem que ser maravilhoso. As pessoas têm que ter receio, falar, meu Deus, o dia que esse cara sair da empresa, as pessoas têm que olhar para você e falar, olha, o dia que esse rapaz, o dia que essa moça, o dia que esse homem, o dia que essa mulher resolver sair daqui, nós estamos perdidos, porque ele faz muita diferença aqui. A sua família tem que pensar, nossa, o dia que o pai morrer, nós estamos mortos, porque como é que nós vamos encontrar alguém desse nível? O dia que a mãe morrer, nós estamos
Perdido. Agora, será que a sua família está assim, pensando em relação a você, ou está pensando, meu Deus, né? Ô Senhor, leva logo. Tem como, vamos plantar um Covidzinho? Sabe, irmãos, nós precisamos melhorar. E nem a desculpa sua e nem minha, que nós nunca aprendemos sobre isso. Porque o nosso pastor, desde sempre, ele fala, se melhorar, só melhora. E você e eu ficamos nos acostumando a ter uma vida de qualquer jeito. Ah, tá bom assim, é assim mesmo. Ah, Senhor. Aí a gente começa a dar desculpa de Jó. Ah, mas ó, você vê que Jó não acabou mal não, irmãos. Vá ler Jó. Você fica dando desculpa e eu também a respeito de Jó. Jó teve uma vida muito bem sucedida. Jó simplesmente precisou de um tempo para organizar os seus pensamentos e saber cada pessoa era responsável por quê em cada lugar. E quando Jó entendeu, ele falou, Senhor, muito obrigado, porque antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. E a Bíblia diz que o final de Jó foi muito melhor do que o seu início. Então, Jó não serve de desculpa para afagar as nossas falências. Não é possível que esse ano seja mais um ano em que você se acostume, e eu também, com uma vida de qualquer jeito. Eu não estou falando que, então nós vamos, alguma coisa, um milagre. Não, irmão, estou falando de atitude sua e minha. Nós precisamos entrar neste ano, mudando as nossas atitudes, mudando os nossos hábitos, mudando as nossas escolhas. Porque se nós não escolhermos atitudes diferentes, os nossos resultados serão sempre os mesmos. Eu não sei quais resultados você busca para esse ano, mas eu lhe afirmo o seguinte, eu, assim como todos os anos que eu entro, busco resultados ótimos, em todas as áreas. Então, eu vou trabalhar e vou fazer escolhas para que as minhas atitudes permitam com que os resultados sejam excelentes, porque é assim que Deus tem me ensinado, em todas as áreas. E obviamente que eu confio não é na minha capacidade. Aí você pode falar assim, puxa, mas que arrogância, a nossa, vamos confiar na nossa capacidade? Não, irmão. Nós falamos recentemente aqui, nós não somos nada. Hoje de manhã, a Verônica estava ministrando e ela cantou um cântico que eu acho maravilhoso. E esse cântico diz as mesmas palavras que João Batista, quando alguém falou a respeito de Jesus, ele respondeu, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Paulo falou, quanto mais fraco eu sou, é aí que a sua força se manifesta. É aí que a sua grandeza se manifesta na minha vida. Então nós precisamos melhorar, inclusive em humildade, para entendermos que toda a nossa capacidade vem de Deus. Toda a nossa competência, na verdade não é nada nossa, é tudo dele. E ele é tudo em nós. Então, que ele cresça e que nós possamos diminuir. Mas não com uma falsa humildade, mas com uma humildade de realmente falar, Senhor, que as minhas atitudes sejam de um servo útil, que as minhas atitudes sejam de um servo realmente fiel, um servo fiel no pouco, para que o Senhor confie o muito para a minha vida. Nós não podemos continuar frustrando as expectativas das pessoas que estão conosco. E se você não sabe, eu encerro lhe falando isso. A sua esposa, marido, tem muita expectativa sobre você. O seu marido, esposa, tem muita expectativa sobre você. Talvez ele esteja, como dizia minha avó, desacursoado. Talvez ele já esteja cansado, talvez ele já esteja até desanimado, sem esperança em relação a tanta expectativa que ele gerou a seu respeito. Mas acredite, o seu marido tem expectativa sobre você. Acredite, marido, sua esposa tem expectativa sobre você. Acreditem, pai, seus filhos têm expectativas sobre você. Filhos, seus pais têm expectativas sobre você. E o que nós temos feito com isso? O que nós vamos fazer? Vamos continuar, não consigo, não vai dar certo. Não, irmãos. Tenha uma atitude diferente.
tenha uma atitude diferente e quando os resultados vierem, você vai ver e você vai agradecer a Deus, juntamente comigo e juntamente com a igreja, pelas mudanças que Deus vai proporcionar em nossas vidas, por causa da graça dele, que nós temos aprendido tanto com o nosso pastor, mas também por causa de uma mudança de atitude nossa. Não adianta nada. A Bíblia diz, inclusive, que nós tornaríamos vã todo o esforço e todo o sacrifício se nós desprezarmos. Então, a graça está disponível. E Paulo falou, a minha graça, representando aquilo que Jesus disse para ele, a minha graça te basta. Então, que nós possamos realmente entender que nós temos que mudar de atitude para suprir a expectativa que as pessoas têm sobre nós. Inclusive, Deus tem muita expectativa sobre mim e sobre você. Que não sejamos, que não entremos, que não passemos por mais um ano decepcionando a Deus, a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Eu gostaria de orar com você, eu gostaria de orar por você. Eu não sei se você está bem, eu não sei se você está bem de saúde, eu não sei se você está bem financeiramente, eu não sei se você teve um bom ano, eu não sei se você teve um mau ano, e eu digo eu não sei porque eu não sei exatamente quantas pessoas e quem está participando conosco, mas eu quero orar pela sua vida, para que esse realmente seja um ano maravilhoso para você, começando, inclusive, num ânimo novo, para que eu e você possamos melhorar nas nossas atitudes. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos e eu te agradeço de maneira particular, porque essa palavra não é minha. E eu falo com muita tranquilidade, porque aquilo que eu estou falando é uma palavra que vem primeiro em direção a mim e depois em direção aos meus irmãos também. Senhor, que essa palavra não fique apenas como logos, mas que ela seja rema nas nossas vidas. Que ela não fique apenas como uma letra em nosso intelecto, mas que ela mude as nossas atitudes, sendo revelação para o nosso dia a dia. Que a partir de hoje nós possamos ruminar, remoer aquilo que nós estamos compartilhando aqui hoje e que durante esses dias nós possamos pensar realmente em que situações nós podemos ter uma atitude melhor, em que situações nós podemos ter algo melhor para oferecer. Nós precisamos mudar, Pai. Nós precisamos melhorar, nós queremos ser parecidos contigo. O Senhor esteve aqui durante alguns anos e nós podemos ver que o Senhor foi excelente em tudo o que fez. A Bíblia diz que o Senhor foi perfeito em tudo o que fez. Pai, nós acreditamos que a perfeição está dentro de nós. E nós queremos desenvolver, com a tua ajuda, a graça, a salvação e a perfeição que está dentro de nós. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, eu quero orar, Senhor, em favor da vida dos nossos irmãos. Se porventura alguém está doente, está enfermo, está acamado, está no hospital, nós te pedimos que haja uma visitação sua, Pai. E agora nós profetizamos cura para a vida dos nossos irmãos. Nós profetizamos um corpo sarado, perfeito, para a vida de todas as pessoas, todos os nossos irmãos que porventura estejam enfermos, seja em casa, seja numa cama de hospital, e nós declaramos cura para essas pessoas. Pai, aqueles nossos irmãos que porventura viraram este ano sem um emprego, nós declaramos trabalho, nós profetizamos porta de emprego para essas pessoas. Senhor, nós profetizamos um trabalho novo, nós profetizamos uma porta nova, uma oportunidade nova, e que essas pessoas, que esses irmãos realmente possam entender o seu lugar e a sua atitude nesta nova situação, honrar isso e ter êxito naquilo que vão fazer. Pai, nós te pedimos por criatividade na vida dos nossos irmãos. Senhor, que as famílias sejam restauradas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que haja um envolvimento dos maridos, das esposas, para que nós possamos neste ano ter uma família melhorada, ter uma família restaurada, filhos restaurados, relacionamentos restaurados. E nós te pedimos nesta noite, Senhor, neste primeiro domingo do ano, Senhor, nós já tivemos aqui te cultuando
pela manhã e agora mais uma vez. E nós te pedimos como igreja, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela nossa liderança que tem nos ensinado desde sempre, durante todos esses anos, em nós termos uma atitude melhor, em nós buscarmos uma excelência naquilo que nós fazemos. Então nós te pedimos neste momento como igreja, Senhor, venha sobre a vida das famílias deste lugar. E que nós possamos realmente ter famílias restauradas. Que este ano de 2021 seja um ano abençoado, seja um ano diferente, seja um ano em que nós possamos olhar e ver o cumprimento das tuas promessas neste lugar, através das nossas vidas e nas nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores e pela saúde deles. Nós te agradecemos pela vida dos nossos idosos e pela saúde deles. Nós te agradecemos pelo cuidado e pela vida desta igreja e pela saúde dela. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela prosperidade que está sobre esta igreja. Muito obrigado pela prosperidade que está sobre a vida do nosso pastor e da nossa pastora. E essa prosperidade cai sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.